Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver... Caso Kiss, ex-promoter afirma que banda utilizou artefatos pirotécnicos uma semana antes do incêndio. Esposa de ex-sócio da boate diz em depoimento que não houve autorização para uso de pirotecnia na Kiss. E ainda, no mês em que a Nova Santa Marta completa 30 anos, bairro reúne integrantes de escolinha de futsal. Veja também... lançada a programação do Vivo Natal de Santa Maria. São várias atrações que levam o encanto dessa data aos diferentes bairros da cidade. Confira estes e também muitos outros assuntos em 15 segundos aqui no JD. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Novos depoimentos do caso Kiss marcam o início de mais um dia de julgamento no Foro Central de Porto Alegre. As 3 primeiras testemunhas foram indicadas pela defesa de Elisandro Spor, o Kiko, um dos réus e ex-sócio da Casa Noturna. O 6º dia de júri do caso Kiss teve novos depoimentos de testemunhas. As oitivas começaram com Estênio Fernandes, que foi promoter da boate. No depoimento, Estênio diz que viu a banda gurizada fandangueira utilizar artefatos pirotécnicos em outros shows antes do incêndio, mas não na Kiss. Nos primeiros anos de abertura da Kiss, Estênio afirmou que houve festas com mais de 1.000 pessoas, mas depois a boate começou a reduzir a lotação. A função de Estênio como promoter era acertar a venda de ingressos para as festas. Eu me recordo... de logo após a tragédia, eu estava com todos os ingressos, os vendidos, o valor dos vendidos, as sobras, e eu precisava me reportar a alguém. Eu me lembro que, eu não sei quem que eu procurei algum advogado, não consegui contato, e logo após teve meu depoimento na polícia, eu levei todos os ingressos vendidos e sobra de ingressos. Quantos foram feitos? Eu nunca tive certeza disso. Durante o interrogatório do Ministério Público, os promotores confrontaram Estênio com o depoimento dado por ele à Polícia Civil logo após o incêndio, em fevereiro de 2013. O ex-promotor de eventos disse que foi pressionado e induzido pelo escrivão de polícia. Por mais de uma vez, ele disse que só assinou e não leu o documento do depoimento após a conclusão da transcrição. O próximo depoimento foi de William Machado, sobrinho de Elisandro Spor. Ele é um dos sobreviventes que estava na Casa Noturna na madrugada do incêndio. William é filho de Ângela Calegaro, irmã de Elisandro. Ele narra que foi um dos primeiros a conseguir sair da boate após o fogo começar. A lotação da Casa Noturna, mais uma vez, foi assunto nos interrogatórios. Que com 800 pessoas... a gente não permitia mais a entrada, só entrava quando saía alguém, tá? Então a gente tinha essa informação já, tanto que a gente divulgava isso para as turmas, né? Então, tanto que eu tinha amigos meus que brigavam comigo em algumas oportunidades, dizendo que não tinha como entrar, que o Ricardo não deixava entrar porque já tinha atingido essas pessoas. Então, eu tenho esse relato nessa questão. Na sequência, a esposa de Elisandro Spor, Natália Daronchi, prestou depoimento. Ela estava na boate na noite do incêndio, grávida de 4 meses. Natália garantiu que Kiko não autorizou o uso de pirotecnia e que ela acompanhou a passagem de som da banda gurizada fandangueira. A gente foi para a boate em torno de 1 e pouco. Chegamos, entramos. O Kiko, como sempre, deu uma
uma circulada no boate, verificou como é que estavam as coisas e eu, como eu estava grávida, eu fiquei mais num cantinho assim e eu fiquei mais ali na área VIP, perto do DJ. E começou uma situação com um menino que tinha bebido um pouco demais. Estava dançando assim de uma maneira bem espaçosa, digamos assim. E ele meio que veio a me dar um cotovelaço sem querer na barriga, e eu então comentei com o Kiko, ele já tinha dado batido em outras pessoas, e então o Kiko disse, eu vou conversar com ele, vou dar um refri para ele, e aí ele aceitou que o Kiko fosse ali para fora com ele. Eu sentei no hall da boate, entre as duas portas, numa parede assim, e peguei um banco, sentei. Fiquei ali e eu estava ali quando começou o incêndio, então eu não vi o início. As 3 testemunhas desta segunda-feira foram convocadas pela defesa de Elisandro Spor. Desde o início, isso já suscitou uma série de debates, o descabimento completo dessa acusação como foi posta, tanto que levou o Ministério Público a fazer coletiva para explicar o inexplicável, que naquele momento era um indiciamento de 28 pessoas pela Polícia Civil, com um resultado de 4 apenas processados. Então o Ministério Público fez um esforço argumentativo enorme para tentar mostrar para a sociedade que havia juridicamente o cabimento do processo contra 4 pessoas por dolo eventual. Foi muito difícil naquela época. E se as pessoas lembram, né, se puxarem da memória, elas vão lembrar que isso redundou numa briga dos pais com os promotores, ao ponto dos promotores processarem os pais. Nesta terça-feira serão ouvidas pelo menos 3 testemunhas. O ex-prefeito César Schirmer deve ser ouvido na quarta-feira. Durante a fala do Ministério Público, os promotores confrontaram Estênio Rodrigues Fernandes com o depoimento dado por ele à Polícia Civil logo após o incêndio em fevereiro de 2013. O ex-promotor de eventos disse que foi pressionado e induzido pelo escrivão de polícia, que só assinou e não leu o documento do depoimento, que aconteceu sem a presença de um advogado. Nesse depoimento que tu fosse prestado, fosse ouvido os delegados, qual era a condição que tu era ouvido? Eles te disseram que tu era uma testemunha ou que tu era alguém que poderia ser indiciado? Te disseram alguma coisa a respeito de te responsabilizar ou que tu poderia ter alguma implicação naquele fato? Na realidade, eu fui sem advogado, não tinha noção de nada, né? Foi falado isso no meu primeiro depoimento, que não foi na delegacia, porque foi bem conturbado, eu tive bastante pressão, a todo momento eles falavam para mim, eles especificamente o escrivão, tá? Eu fui efetivamente ter contato com o delegado no final do meu depoimento, mas eles falavam, fala tudo que tu sabe, não entra nessa, esses caras vão apodrecer na cadeia, pula disso, vamos, fala e tal. Só que eu estava colaborando, só que o que acontece? Eu não estava na boate durante a noite, mas foi um choque para mim tudo isso, porque eu perdi amigos, perdi um sócio, e a gente estava todo mundo em choque. Eu não lembrava de algumas coisas assim. Eles foi bem contestado isso no meu último depoimento, que eles perguntaram, que estava no meu depoimento, quantos centímetros tinha aumentado a pista de baixo, só que eu não sabia e estava com exatidão escrito aquilo. Então foi uma coisa assim, desse tipo, bastante pressão psicológica para eu falar. O senhor, nesse mesmo depoimento, não sei se o senhor viu o que eu até grifei, que está na folha 2294, que o senhor disse, inclusive, que eu não sei se o senhor presenciou esse tipo de coisa, mas que as pessoas que faziam contato com a prefeitura e com o corpo de bombeiros a respeito de alvarás eram o Kiko, a Ângela e, por último, o Mauro. O senhor presenciava isso? Eu me recordo perfeitamente desse momento que eu falei isso na Polícia Civil. Eu fui completamente induzido a falar o Mauro, porque eles me apertaram muito sobre o Mauro.
Muito. O Mauro também, né? O cara era sócio. Ele dizia assim, e assim, o Mauro também, acredito que sim. Ponto. E aqui nós temos uma informação que eu vou lhe dizer o seguinte, né? Porque tem muitas informações, como o senhor disse, era um depoimento bastante longo. Que o senhor diz que o Kiko e do Mauro de ambos, a informação era que a casa era de 1.200 pessoas. E hoje o senhor fala em 800. Que chama atenção porque o senhor diz que era com isso que os senhores trabalhavam, para 1.200 pessoas. E mais, só para mim concluir antes, depois eu lhe questiono, e que vocês comemoravam, né, os proprietários, os funcionários comemoravam isso. Havia essa comemoração? Doutora, analisa. A senhora acha que realmente 2 semanas de uma tragédia, após o depoimento foi dia 18, 3 semanas, eu ia falar que a gente comemorava 1.200 pessoas? Eu estou falando que eu fui pressionado em todo esse depoimento, com essas palavras que a senhora disse, sai fora dessa, esses caras vão apodrecer na cadeia, fala tudo que tu sabe, que tem uma parte aí que acredito que a senhora deve ter demarcado também, que eu digo que a pista subiu 30, 40 centímetros com exatidão, não me recordo que quantos centímetros foi que está escrito aí, sendo que eu nunca participei de obra, eu não sou engenheiro da obra. Como que eu poderia falar aquilo que subiu 30 centímetros? Eu fui completamente induzido. Os delegados que na época estavam à frente do caso Kiss se manifestaram ao vivo no programa Sala de Debate logo após o depoimento do ex-promotor de eventos. Essa velha advocacia que já acontecia 400 anos atrás, em desqualificar o trabalho dos outros, em atacar o trabalho dos outros, ela é uma tese pobre de conhecimento, pobre de riqueza, pobre de espírito. Pobre de ética. E falta de ética, né? Não é pobre, é total falta de ética. E, infelizmente, o bom advogado, o renomado advogado, no âmbito criminal, continua utilizando a mesma estratégia, não se evolui. São poucos os que evoluíram nos últimos anos. São poucos, infelizmente, o que a gente vê. E a gente não vê só no caso Kiss, a gente vê de uma maneira geral. Então, essas críticas, dizem, eu fui coagido. Ninguém foi coagido a nada. Ninguém foi maltratado a nada. Todas as pessoas que foram nunca houve um inquérito tão público quanto foi o inquérito da Boate Kiss. A pessoa que agora vem e diz assim, eu não li o que eu assinei. Isso é estratégia velha. Nós buscamos sempre o que se esperava, o que a comunidade de Santa Maria esperava que se fizesse, que esclarecesse o fato, doesse a quem doesse. Ou seja, nós buscamos pluralizar e isso levou à diluição da responsabilidade, diferente do que foi feito agora, concentraram a responsabilidade, que nunca foi o nosso interesse. Nós queríamos carrear para dentro do inquérito policial todas as circunstâncias que levassem ao evento e a partir disso foram apontadas lá, foram feitos 28 apontamentos, alguns indiciamentos, alguns nós levamos lá para a esfera da improbidade administrativa, alguns houve repercussões na esfera política, civil, enfim, isso foi feito, o inquérito foi feito plural e agora 8, 9 anos depois, o cidadão vem dizer desde ontem que estão com essa conversa, que foram pressionados na delegacia de polícia. Bom, se levou 8 anos para ele vir dizer que foi pressionado na delegacia de polícia, por que ele não foi até a corregedoria? Por que ele não foi se queixar pro bispo, pro padre? Por que ele não foi se queixar pro promotor, pro Claudemir? Ninguém se reclamou. 8 anos depois ele vem dizer que foi. E ao todo hoje já foram ouvidas 3 pessoas no julgamento do caso Kiss. Nós vamos ao vivo até Porto Alegre conversar com a repórter Jaiana Garcia, que tem mais informações sobre este 6º dia de depoimentos no Foro Central. Boa noite, Jaiana. Mais uma testemunha foi chamada agora há pouco, é isso mesmo? Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilceu. Boa noite também para quem nos acompanha pela TV Diário, pelas nossas redes sociais. É isso mesmo. Mais uma testemunha. O juiz, nos últimos dias, desde sábado, ele tem previsto algumas oitivas, mas no fim do dia, quando ele vê que o andamento está bom, que não está demorando muito essas oitivas, ele acaba chamando mais uma testemunha. Essas testemunhas estão disponíveis em um hotel aqui em Porto Alegre, então a qualquer momento elas podem ser chamadas. Só algumas que precisam de uma certa antecedência para serem chamadas, mas a princípio, então, hoje será ouvido mais essa testemunha, o Márcio André de Jesus, que é irmão do Marcelo de Jesus dos Santos. A defesa do Mauro Hoffman acabou dispensando mais uma testemunha, que seria o Sandro Cidade, que seria ouvido nos próximos dias, e foi dispensado
um pouquinho antes de começar a oitiva do Márcio André de Jesus. Bom, o Márcio ele está narrando nesse momento lá dentro do salão do júri os momentos de desespero, tentar sair da boate. Ele era mais ou menos um assistente de palco, ele ajudava o pessoal da banda a montar ali tudo no palco antes do show. Ele disse que parecia que tinha uma onda havia atingido as costas dele e do irmão que tentavam sair da boate, e os dois foram empurrados, acabaram sendo esmagados no chão pelas pessoas. Ele contou que os seguranças tentavam ajudar todos a sair, a tirar os carros da frente da boate, a tirar as pessoas da frente da boate, para que houvesse um fluxo das pessoas que estavam tentando sair de dentro da boate, que eles ouviram, né, muitas pessoas gritando no fundo, pedindo que todos saíssem o mais rápido possível da Boate Kiss. Ele falou que já tinha tocado na casa noturna e que eles já tinham usado os artefatos pirotécnicos outras vezes. Com esses depoimentos de hoje, então, 20 pessoas já foram ouvidas no julgamento do caso Kiss e ainda faltam 8. A gente recebeu agora há pouco uma previsão do Tribunal de Justiça das próximas oitivas. Entre elas, como eu falei na reportagem, está o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. A previsão é terminar todas essas oitivas até quinta-feira, para então começar a oitiva dos 4 réus do caso. Amanhã, terça-feira, então, serão ouvidos Venâncio da Silva Anchal, Nívia da Silva Braido e Gerson da Rosa Pereira. Na quarta-feira, está previsto para as 9 horas da manhã a oitiva do ex-prefeito César Schirmer, depois de Fernando Bergoli, Geandro Kleber de Vargas Guedes, Nilvo José Dornelles e na quinta-feira, no último dia de oitivas, o ex-promotor Ricardo Loza também às 9 horas da manhã. Essa oitiva já estava agendada, marcada há bastante tempo, a gente inclusive noticiou aí no diário. Como eu falei então, seriam 29 oitivas, ficaram 28 em função dessa desistência então da defesa de Mauro Hoffmann. O Sandro Cidade não será mais ouvido. Eles alegaram que vão abrir mão dessa testemunha para que os trabalhos andem mais rápido, né? O juiz já havia feito esse pedido, que as oitivas fossem mais objetivas, mais rápidas, e agora então já temos uma previsão de quinta-feira essas oitivas de testemunhas de vítimas acabarem. Agora, Jaiana, ontem foi um domingo, né, de muita emoção, comoção aí no plenário e também com um dos depoimentos mais longos, cerca de 5 horas durou um depoimento e hoje, como você falou, a gente pôde acompanhar uma maior agilidade. É isso mesmo que está acontecendo nos depoimentos de hoje? Isso, eu acho que com o passar dos trabalhos, né, as pessoas vão se acostumando com a dinâmica uns dos outros e acaba sendo um pouco mais rápido. O juiz já havia, como eu disse, né, feito o pedido para que fosse mais objetivo. E hoje foi um dia realmente mais tranquilo, de menos emoção. A plateia se manifestou, os familiares de vítimas e sobreviventes se manifestaram mais durante o depoimento da Natália Daronchi, que eles ficaram um pouco indignados com algumas coisas que ela falou no depoimento. E de reação dos réus, nós tivemos o Elisandro Spor, que durante o depoimento de sua esposa, quando ela falou das 2 filhas que o casal tem, ele se emocionou bastante, chorou bastante. Então hoje realmente foi um dia mais calmo, com os ânimos mais tranquilos por aqui. E a gente espera, né, que pelo menos nos próximos dias seja assim, porque sabemos que não é fácil para todo mundo e que todo mundo acaba se emocionando muito, né, de reviver essa tragédia que matou 242 pessoas. Mas tivemos realmente um dia mais tranquilo em comparação a ontem, que tivemos oitivas a mais longa, né, até agora, de quase cerca de 5 horas, e que foi também um dia de muita emoção para os familiares. Kellen. Ok, Jaiana, muito obrigado pelas informações, ao vivo de Porto Alegre, direto do Foro Central, prédio 1 do Foro Central, onde acontece então o julgamento do caso Kiss. Neste momento, ainda segue prestando depoimento o Márcio André de Jesus dos Santos, irmão do Marcelo de Jesus dos Santos, que era da banda Gurizada Fandangueira. Neste momento, ele está sendo questionado pela promotora Lúcia Helena Calegari, do MP. Ainda na edição de hoje, nós vamos voltar com mais informações a respeito do júri do caso Kiss e vamos novamente ao vivo, daqui a pouco mais, a Porto Alegre, direto da sala do júri.
E uma idosa de 72 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite de sábado em Santa Maria. A colisão aconteceu na RSC 287, próximo ao trevo de acesso a Silveira Martins, por volta das 7 horas da noite, e envolveu 2 veículos com placas de Restinga Seca. Valenir Bossoni chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário de Santa Maria. Conforme a ocorrência policial, a idosa estava de carona com uma motorista de 45 anos de idade. No outro veículo, o motorista de 50 anos e os passageiros, um homem e uma mulher de 62 anos, ficaram feridos. E nós vamos agora com outras informações da área de segurança pública com um boletim do BEI. Olá, você confere agora as principais notícias de bei.net.br desta segunda-feira. Um militar de 21 anos morreu afogado na cascata de Três Quedas, em Três Barras, no distrito de Arroio Grande, em Santa Maria. A fatalidade aconteceu por volta das 20 horas de sábado, conforme a ocorrência policial. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado e retirou o corpo do jovem. A Polícia Civil foi ao local para fazer o registro da ocorrência. Gustavo do Amaral Burim era tenente do Exército. Um ciclista morreu em um acidente de trânsito por volta do meio-dia desta segunda-feira. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Venâncio Aires com a rua Caldas Júnior, no bairro Passo da Areia. A vítima não teve a identidade divulgada pela polícia. A Brigada Militar foi chamada, isolou o local e acionou a Polícia Civil. Peritos do Instituto Geral de Perícias estão fazendo um levantamento do local do acidente. E uma mulher de 26 anos morreu em um grave acidente no começo da tarde desta segunda-feira, por volta do meio-dia e 15 minutos, na BR-158, em Júlio de Castilhos. Este acidente envolveu um veículo Fiat Palio, o qual ela dirigia, e também um caminhão e um Fiat Strada. A condutora do Palio, que não teve a identidade revelada de forma oficial pelas autoridades, morreu no local do acidente. Mais informações você confere em bei.net.br e também nas nossas redes sociais, @bei.noticias no Instagram e no Facebook. Até a próxima. A seguir, 40 cidades do Brasil e do exterior realizaram uma mobilização sobre o fim da violência contra mulheres e meninas. O JD faz agora o intervalo e você confere ao vivo imagens da Avenida Nossa Senhora das Dores com a General Neto. Agora são 6 horas e 29 minutos e nós voltamos em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia.
Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Foi lançada a programação do Vivo Natal 2021 de Santa Maria. São várias atrações que levam o encanto dessa data aos diferentes bairros da cidade. Uma das atividades é a Folia dos Duendes, com passeios gratuitos de trenzinho. Neste domingo, foi a vez do centro da cidade ser contemplado, com embarque e desembarque na Avenida Rio Branco com a Rua Venâncio Aires. Isso depois da atração ter passado pelo bairro Nova Santa Marta no sábado. Já para esta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde até as 7 horas da noite, a atração tem embarques previstos na Rua do Acampamento, em frente à loja Graziotin. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Santa Maria. 40 cidades do Brasil e do exterior realizaram neste fim de semana uma mobilização sobre o fim da violência contra mulheres e meninas. Em Santa Maria, a iniciativa foi abraçada por dezenas de ativistas que buscam dar fim a esse problema. Na manhã deste sábado, o grupo Mulheres do Brasil se reuniu na Praça Saldanha Marinho por meio do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, alinhado à proposta da Organização das Nações Unidas. No local, as pessoas vestiram roupas de cor laranja, significando os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Além disso, a ação foi composta por um carro de som e muitos discursos de empoderamento e apoio diante do fato. A líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo de Mulheres do Brasil de Santa Maria, Elisângela Rodrigues, falou sobre a ação. Somos do Grupo Mulheres do Brasil, um grupo que já passa de 100 mil mulheres em todo o Brasil. E no dia 4 e dia 5 de dezembro estaremos mobilizando o Brasil e várias cidades do exterior. Em torno de 40 cidades estarão engajadas nessa causa para trabalharmos o fim da violência contra a mulher. Então, trazendo à tona os 21 dias de ativismo liderados pela ONU, nós viemos de laranja a cor protagonista da ONU, mulheres, para a gente levantar essa bandeira em defesa de mulheres e meninas. A mobilização pelo fim da violência contra as mulheres e meninas em Santa Maria conta com o apoio da Prefeitura Municipal, a Procuradoria Especial da Mulher, o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria, a Campana SM 5050, OAB, Comissão da Mulher Advogada e também da Polícia Civil. E no próximo bloco, a vacinação contra a Covid-19 segue amanhã em Santa Maria. E o Jornal do Diário faz um intervalo agora, mas antes nós vamos novamente, Kellen, até Porto Alegre, no prédio 1 do Fórum Central, onde segue sendo ouvido o Márcio André de Jesus dos Santos, irmão do Marcelo da banda. Ele ainda continua neste momento respondendo a questionamentos do MP, a promotora Lúcia Helena Calegari. Vamos lá rapidamente, voltamos daqui a pouco com o JD. Chegou aí na delegacia, que foi no mesmo dia mesmo que ele foi na delegacia. Foi. O senhor também a primeira vez foi nesse dia? Não.
Mas o seu irmão sim, né? Sim. Eu sei que não foi, mas só ver se o senhor lembrava. Os senhores foram em dias diversos, né? Fomos em dias diversos. Quando seu irmão foi lá prestar depoimento, depois ele chegou a lhe comentar alguma coisa do que ele tinha referido ou não lhe falou nada? Aquele dia foi um dia muito triste, muito triste mesmo. E quando o Marcelo, o pai me ligou lá e disse, vem para aqui, para casa, que o Marcelo, a polícia levou o Marcelo para depor. Sim. Só que eles disseram pro pai lá que o Marcelo não precisava de advogado. Certo. E daí, mas mesmo assim eu estava procurando né, domingo de manhã e não conhecia ninguém. Nós somos de família que nunca nos envolvemos com polícia, com juiz, com nada. Então eu nem sei como é que era, que procedia isso aí. Aí o Venâncio, que era mais instruído um pouco, liguei para ele, como é que a gente faz, estava com nós lá. Fomos achando uns conhecidos do Venâncio, que conhecia, o fato da universidade lá, conhecia o doutor Obregon, daí ele indicou para ir lá. Certo. Na primeira, acho que a primeira declaração do Marcelo foi sozinho com os policiais. E o Marcelo chegou a depois ter que ter algum atendimento médico? Sim, na mesma hora ali, quando a gente conseguiu sair da boate, eu consegui restabelecer ele. Certo. Ele voltou a entender o que estava acontecendo e nós começamos a atender. E eu, o Venâncio e o Luciano ficamos auxiliando ali. Nós não entramos na boate de novo, mas o pessoal, os bombeiros ali, o pessoal que estava lá dentro, que vinha trazendo as pessoas até a porta, nós ajudava a levar ali para o meio. Né? Para o meio da rua ali para alguém socorrer. Daí começou a chegar táxi, carro civil e fomos pondo as pessoas naqueles carros civil e táxi e fomos indo para o hospital. Táxis. É isso? Táxis e carro civil, assim, pessoal que ia passando por ali se predispôs a põe aí que eu levo um para o hospital. Tá. Sabe? E aí, assim, só para compreender, porque como seu irmão foi no mesmo dia na delegacia, só para compreender, assim, que horário que ele foi na delegacia, o senhor lembra? O Marcelo, daí, eu chego aí onde a senhora quer, para mim não perder a linha do raciocínio. Não quero lhe atrapalhar. A gente continuou fazendo. Quando eu vi, apareceu o meu pai ali. Lá na frente da boate? Alguém avisou ele foi. E ele é um senhor de idade e o Marcelo... Só para fazer um corte, ele morava ali em Santa Maria? O pai mora. Tá. Não, Só que é do outro lado da cidade, né? Sim, na época ele já morava. Sim, Tá. sempre. E aí ele chegou lá, certo? E o Marcelo começou a sentir falta de ar e se queixando e com uma tosse horrível. E o pai disse, não, vou te levar no médico. Certo. Eu digo, leva ele no médico, que eu e o Venâncio e o Luciano ficamos aqui. Ajudando ali, né? Certo. E aí? Foi pro médico e depois, quando clareou o dia, era 5 e pouca, daí os bombeiros mandaram nós todos sair dali. Disse, não, você não pode ficar mais aqui, tá isolada a área, tem que ir saindo, e foram mandando nós embora, daí a gente pegou e foi lá para casa. E o Aí o Marcelo já tinha voltado do primeiro atendimento dele. Em seguida teve a polícia lá. E aí ele foi na delegacia? Sim, senhora. E aí foi aí que ele prestou depoimento? Ou só a delegacia foi chamá-lo para prestar depoimento? Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias. Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. No mês em que a Nova Santa Marta completa 30 anos, o bairro de Santa Maria recebeu, neste domingo, um jogo de futsal que reuniu integrantes da escolinha Polo Oreco. A família do Davi foi uma das que aproveitou a tarde do domingo para acompanhar a integração de cerca de 60 alunos que fazem parte da escolinha de futsal Polo Oreco, que beneficia aproximadamente 150 crianças e adolescentes gratuitamente no bairro Tancredo Neves. O encontro foi uma das atividades realizadas no Nova Santa Marta, no mês em que o bairro completa 30 anos. A gente achou muito legal vir prestigiar, né? Porque como é esporte, momento da integração e parabenizando o bairro também, a gente achou que foi bem importante a participação do Davi. Quem também aprovou a iniciativa foi o Davi. Tá muito legal o dia de hoje. Eu gosto de jogar na escola de futsal. Eu acordei muito feliz. Por que tu acordou feliz? Porque eu já sabia que ia ter torneio. A atividade foi no Centro de Artes e Esportes Unificados, local que teve a quadra revitalizada, assim como a praça de brinquedos e também a pista de skate. Então nós ficamos muito felizes em ver a casa cheia, em ver as famílias aqui participando, né, porque as crianças precisam do esporte, mas principalmente precisam do apoio da família. Nesta terça-feira, a agenda de vacinação contra o coronavírus vai ter ação da 1h30 da tarde até as 4 horas para pessoas que fizeram a primeira dose no dia 9 de outubro e estão com atraso. Dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que fizeram a segunda dose até 11 de julho e primeira dose para quem tem 12 anos ou mais. Os locais são a Estratégia de Saúde da Família São José, Policlínica José Erasmo Crossetti e Unidade Básica de Saúde Kennedy. Ainda na terça, vão ser vacinados com dose de reforço, acamados e cuidadores.
E no próximo bloco, a previsão do tempo e os destaques da edição impressa para esta terça-feira. O JD vai agora para um intervalo com imagens ao vivo do Centro de Integrado de Operações de Segurança Pública, mostrando as imagens da BR-158 no trevo do Castelinho, bem na subida para Itaara. Agora são 6 horas e 46 minutos e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Vemos o tempo como um álbum no qual guardamos histórias. Histórias de momentos que transformam ou contemplam o brilho de nossa existência, eternizando descobertas, lições, encontros, sonhos e conquistas. Enquanto completamos o álbum, ou melhor, o tempo de nossas vidas, não esqueçamos que o melhor momento a ser eternizado é o agora. Geiger, torne o seu presente inesquecível. Vamos agora à previsão do tempo. Uma massa de ar seco vai manter o tempo firme e quente. A terça-feira será de céu claro e não há previsão de chuva. Vamos ver mais detalhes na tela, então, das temperaturas para esta terça-feira. Em Santa Maria, mínima de 13, máxima de 29. Na quarta-feira e na quinta-feira, as máximas também chegam aos 29 graus. E na sexta-feira, o dia começa com mínima de 14 e a máxima chegando aos 30 graus aqui na cidade. E agora, depois da previsão do tempo, nós vamos a alguns destaques da edição impressa dessa terça-feira com o jornalista Marcos Fonseca, que já está ao vivo aqui conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen. Sim, nós estamos organizando essa grande quantidade de material que a nossa equipe lá de Porto Alegre e o pessoal aqui de Santa Maria está levantando sobre o 6º dia de julgamento. E alguns destaques da nossa edição impressa. 6º dia do júri é marcado por depoimentos da esposa e do sobrinho de um dos réus, Elisandro Spor, que era sócio da boate. Delegados negam a acusação de testemunha que diz ter sido pressionada durante depoimento da polícia logo após o incêndio.
Ex-prefeito César Schirmer deve depor na quarta-feira no júri. Os momentos marcantes do julgamento desta segunda-feira. Nós temos ainda no Diário Impresso de amanhã, na geral, destaque para acidentes causam 2 mortes na região nesta segunda-feira. Uma das maiores ocupações da América Latina está completando 30 anos. O serviço do que funciona no feriado desta quarta-feira. Temos ainda na educação, Universidade Federal de Santa Maria vai oferecer 3.416 vagas pelo SISU no primeiro semestre de 2022. E na polícia, ossada humana encontrada na Vila Lorenzi e Brigada Militar lança a Operação Papai Noel para garantir a segurança de compras de final de ano no comércio. Esses, então, alguns dos principais assuntos de destaque na nossa edição impressa do Diário desta terça-feira. Tá bem, então Marcos Fonseca ao vivo trazendo algumas notícias que vão ser destaques na edição de amanhã e é claro que o caso Kiss, toda a repercussão, toda a nossa equipe muito atenta no que está acontecendo e é para lá, para Porto Alegre, para o Fórum Central, que nós vamos então novamente acompanhar mais um depoimento. Este é o 4º depoimento do 6º dia do julgamento do caso Kiss, está acontecendo ao vivo. Neste momento, o Ministério Público faz suas perguntas. A doutora Lúcia Helena Calegari está fazendo as perguntas, então, para Márcio André de Jesus dos Santos, ele que é irmão do Marcelo Jesus dos Santos, e nós vamos acompanhar, então, mais algum trecho ao vivo, então, do Fórum Central de Porto Alegre. Mas que repórter que o senhor está se referindo? Vamos ouvir. Se é a mesma pessoa... Se é o mesmo vídeo do YouTube, a senhora pode postar. Eu não sei, o senhor primeiro disse que não tinha visto, agora o senhor disse que viu e que é o mesmo repórter. Um vídeo secreto não tem. Eu não sei se o senhor está se referindo à mesma situação. Pois é. Podem colocar. Começa e levar chuva de prata para testar. Estava sendo gravado, o vendedor confirma que estava ali no dia da compra, 25 de janeiro, na sexta-feira, antes do incêndio. O vendedor garante, a banda sabia que aqueles objetos não poderiam ser usados em ambientes fechados, como a Boate Kiss. Várias vezes a gente dizia para ele, tu tá usando essas partes na parte interna aí. Mas ele só diz, não, mas eu sei como é que eu estou usando por segurança, eu sei como é que eu tenho curso. Isso dele ter o curso é pior ainda. Tem o curso, ele sabia que não podia usar, né? Vocês chegaram a oferecer esse aqui? Esse aqui custa R$75, ofereceu um preço para ele a R$50, mais barato ainda, ele não quis porque era muito caro. A loja vende 2 tipos desses. Esse, quem que repórter... Esse eu comecei a ver ele no Fantástico, a vez que deu, não me lembro como foi, faz muito tempo. E eu me deu nojo, porque eu me lembrei do que aconteceu na minha casa. Foi a mesma coisa que aconteceu ali. Também foram sem que o senhor soubesse? Não, eles chegaram lá e disseram assim, a gente faz só o áudio e a câmera fica lá do outro lado da rua. Eles disseram isso. Quem que foi? Essa mesma voz desse repórter, ele teve em Santa Maria um tempo fazendo isso. Porque... ele não vai filmar teu rosto, fica lá do outro lado da rua. Mas o cara sabe do que está se tratando, né, doutora? Porque aqui o repórter, né, que a gente... A senhora sabe o que é assim, ó, a gente viver com medo, 9 anos, desse sentimento que eu falo, com medo desse retalhado, e cada vez a imprensa batendo em cima. Quando as pessoas vão, as pessoas importantes, eu vi reportagem, pessoas importantes, ir para o Fantástico em rede nacional, falar mentira e nem tiveram lá no dia. Falar mentira, assim, os músicos saíram por aqui e tu tá vendo e tu tem que ficar quieto. Mas aí, sabe? Eu vou, assim, pessoas que não eu vou lhe mostrar umas fotos. Porque o repórter disse... Lá da frente dos músicos, se o senhor está falando dos músicos, vamos ver se o senhor reconhece essa foto aqui. Até a gente pode mostrar depois, se for o caso, o vídeo, mas eu vou lhe mostrar aqui essa foto. Que até... quem é que está aqui com essa guitarra aqui na frente? Essa imagem foi extraída da câmara do Carrefour, que é na frente ali da boate, a primeira imagem que é das pessoas saindo. Quem que está aqui? A senhora abaixa um pouquinho, vai me ver o rosto, por favor? Não, é que a câmera...
Não pega, mas a gente... Então não tem como identificar, doutora. Não tem como identificar, então podia mostrar... Aqui a gente vê que tem uma pessoa de laranja, né? A gente pode... Eu vou lhe mostrar então 2 fotos, vamos ver. O senhor conhece essa pessoa? Sim, Giovanni Kigler. O senhor conhece o Giovanni conhece esse instrumento aqui? Sim. Tá, então eu vou lhe mostrar de novo. Sim, doutor, é da mesma noite. Sim, mas é da mesma noite. É a foto deles tirando, que foram tiradas deles na mesma noite. Doutora, tinha mais outra banda lá, com as vestes, não digo de cores, não estou querendo mentir para a senhora. Não vou mentir. De cores igual, mas as vestes, calça jeans, tênis e camiseta, tinha mais gente lá. Com a mesma camiseta? 2. Se a senhora me mostrar o rosto, eu posso dizer, era, não é, não tem por que mentir. Não tem mesmo. Não, o senhor não reconhece seu colega de banda? Não, eu reconheci, ali é meu colega de banda, doutora. A senhora me desculpe. Não, eu não estou em desespero nenhum, eu estou perguntando se ele não... Não, doutor, por questão de ordem. Agora sim, até agora eu fiquei ali. Esse rapaz... E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate, que segue ainda repercutindo o júri do caso Kiss dentro do Sala de Debate. Daqui a pouquinho mais você vai continuar acompanhando essa transmissão ao vivo, que nós estávamos mostramos alguns trechos aqui dentro do JD, e também nas nossas redes sociais. No Facebook você segue acompanhando direto o julgamento do caso Kiss. E a cobertura completa, né, aqui do Grupo Diário, a qualquer momento, direto lá da sala do júri, no prédio do Foro Central 1, em Porto Alegre. Uma ótima noite para você, voltamos amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred, suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos.